Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar. Envolve a Unimed, uma das gigantes da saúde aqui no Brasil. É que assim, estamos em meados de outubro de 2025 e surgiram umas notícias bem sérias sobre um possível ataque cibernético e dos grandes. A história é a seguinte: um grupo hacker que se chama Sarcoma está dizendo por aí que invadiu os sistemas da Unimed. E não só invadiu, como afirma até, roubado uma quantidade absurda de dados. Coisa de 2,8 terabytes. Eles falam que tem arquivos de banco de dados, os SQL, sabe? E talvez até documentos de identidade. O método? O famoso ransomware. Só que aí vem o mais, né? A Unimed do Brasil soltou nota, veio a público e, assim, negou tudo, de forma bem veemente. Dizem que não tem nada disso nos sistemas centrais deles, que os serviços estão normais, sem impacto para cliente, para médico cooperado, nada. Então fica aquela coisa, tem um grupo gritando que fez um estrago enorme e a empresa dizendo que não aconteceu nada disso no centro dela. O que será que está rolando mesmo? Vamos tentar entender melhor. Vamos começar pela acusação, né? O tal grupo Sarcoma. Eles não só falaram, fomos nós, como deram um número, 2,8 terabytes, dizem que pegaram tudo isso antes de criptografar, aquela tática para pressionar mais, né? E essa história correu rápido, principalmente em perfis de segurança digital, tipo Hackmaniac lá no X. Eles batem na tecla do ransomware, o sequestro digital. Criptografa tudo e pede resgate. E para tentar provar, parece que divulgaram até uma imagem meio borrada, censurada, do que seria um documento de identidade, para mostrar que tem algo mesmo, né? Exato. É a prova de vida, digamos assim, no mundo do cibercrime. E esse volume 2,8 tera, olha, é realmente muito, muito expressivo. Principalmente para a saúde, né, que lida com dado que é super sensível. Nossa, demais. Para ter uma noção, 2,8 tera é um universo de informação. Pode ter histórico médico, exame, dado financeiro, cadastro completo de muita gente. E essa tática que você mencionou, de roubar antes de criptografar, é o que a gente chama de dupla extorsão. É o padrão hoje em dia, infelizmente. Dupla extorsão? É, porque eles não só bloqueiam seus arquivos pedindo resgate para devolver o acesso, eles também ameaçam ou paga ou a gente vaza tudo que a gente copiou. E se tiver dado pessoal, dado de saúde no meio, aí a ameaça de vazar na dark web ou vender vira uma alavanca fortíssima. Imagino. A pressão deve ser enorme. Sem dúvida. E a menção aos arquivos SQL, isso é bem preocupante. Por quê? O que são esses arquivos SQL? São basicamente onde ficam os bancos de dados estruturados. É o coração da informação de muitas empresas, sabe? Cadastro de cliente, prontuário eletrônico, registro financeiro, tá tudo ali organizadinho. Alegar que acessaram isso é dizer que chegaram no centro nevrálgico dos dados da operação. Hoje parte dela, pelo menos. Entendi. Bem grave mesmo a alegação. Muito. O valor disso na dark web é altíssimo. Para fraude, roubo de identidade. Tá, então esse é o lado da acusação, bem detalhado. Agora, e a Unimed? Como eles responderam exatamente? Você disse que negaram, né? Mas como foi essa negativa? Sim, a Unimed do Brasil, que é a entidade nacional, né? Ela soltou comunicados oficiais. E a posição foi bem clara. Até aquele momento, não existia nenhuma evidência de ataque nos sistemas centrais. Eles reforçaram isso, sistemas centrais. E negaram interrupção de serviço, impacto para cliente, para médico, nada disso. Mas eles não varreram para debaixo do tapete. Disseram que estavam cientes das alegações, sim, e que as equipes técnicas, tanto da Unimed Brasil quanto das cooperativas locais, já estavam investigando, para saber de onde veio isso, qual o alcance e se é verdade mesmo, né? E aí, para entender essa resposta, a gente precisa olhar para como a Unimed funciona por dentro. É fundamental. O sistema Unimed não é uma empresa única com um TI centralizado, igual um banco grande, por exemplo. Ah, não é. O ponto-chave aqui, sua própria estrutura de TI. Entendi. Então a TI é descentralizada? Em grande parte, sim. A Unimed do Brasil cuida de algumas coisas centrais, claro. Mas o grosso da operação e dos dados dos pacientes fica nessas cooperativas locais.
Por isso que quando a Unimed do Brasil diz que os sistemas centrais não foram afetados, isso pode ser verdade, mesmo que uma ou mais cooperativas tenham tido algum problema. Entende a diferença? Aham, faz sentido. Uma coisa não implica necessariamente a outra. Exato. A investigação deles precisa ver isso. Foi um ataque. Onde? Foi numa cooperativa só? Em várias? Ou pegou algo central, como o grupo alega e a Unimed nega? A descentralização complica a investigação, mas também pode, em tese, limitar o estrago de um ataque pontual. Essa estrutura realmente muda a perspectiva. E tem mais uma coisa que complica, né? Aquele incidente de maio de 2025. Poucos meses antes disso tudo, a Unimed confirmou um outro problema cibernético. Foi algo numa plataforma chamada Kafka. Será que tem ligação? Olha, a Unimed bate o pé que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Separam totalmente. Ah, eles dizem que não tem relação? Dizem que não. A posição oficial é que o caso de maio foi diferente, pontual, numa instituição só do sistema, não falaram qual, e que foi resolvido rápido. Garantiram na época e reforçam agora que não teve impacto grande para a maioria e principalmente que não vazou dado sensível de paciente ou médico naquela vez. E essa plataforma Kafka, o que ela fazia? Kafka é para processar fluxo de dados em tempo real, tipo um sistema de mensagens turbinado. A Unimed explicou que, naquele caso de maio, só umas 3 cooperativas usavam para umas funções específicas de comunicação com o cliente, tipo consultar rede credenciada, essas coisas mais simples. E o ponto crucial que eles destacaram, essa plataforma não guardava histórico médico, prontuário, nada disso que é super sensível. Entendi. Então, a narrativa oficial é: caso de maio, resolvido, sem vazamento grave e não tem link com essa alegação de outubro do Grupo Sarcoma. São investigações separadas. Ok, faz sentido a explicação deles, embora, claro, para quem está de fora, um incidente atrás do outro acende um alerta, né? Com certeza. A percepção pública fica abalada, mas tecnicamente, segundo a Unimed, são coisas distintas. O foco agora é nessa investigação sobre o sarcoma. Pessoal, se estiverem gostando da análise, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. Bom, então o que a gente tem agora é esse impasse, né? É bem clássico em cibersegurança, ainda mais com o ransomware e a alegação de roubo de dados. De um lado, o grupo criminoso com alegações fortes, talvez para botar pressão e conseguir dinheiro ou só para ganhar fama mesmo. E do outro? Do outro, a empresa negando o impacto principal, mas admitindo que está investigando. A verdade, muitas vezes, demora para aparecer ou está em algum lugar no meio termo. Só a perícia forense vai dizer. E isso leva tempo. Semanas, às vezes meses. E como funciona essa verificação na prática? O que a Unimed tem que fazer agora? É um trabalho minucioso. Eles precisam fazer uma varredura forense nos sistemas todos, os centrais e os das cooperativas que possam ter sido alvo. Procurar por qualquer sinal de invasão, acesso estranho, movimentação suspeita na rede, ferramentas de hacker deixadas para trás e, principalmente, logs, registros que mostrem se saiu um volume gigante de dados. E fora isso, tem como checar na Dark Web? Sim, paralelamente tem um monitoramento da Dark Web. Equipes de inteligência de ameaças ficam de olho nos fóruns, nos mercados clandestinos. Se o Grupo Sarcoma realmente pegou os 2,8 terabytes, é bem provável que tentem vender ou soltem umas amostras para provar que tem a mercadoria, sabe? Ah, tipo um gostinho dos dados. Exato. Achar essas amostras seria uma confirmação, pelo menos parcial, de que a alegação deles tem fundamento. É um trabalho de detetive digital mesmo. Pensando de novo nessa estrutura descentralizada e na negativa da Unimed sobre os sistemas centrais, quão possível é que o sarcoma tenha atacado e roubado dados sim, mas só de uma ou algumas cooperativas e não do sistema todo? Tipo, as duas versões serem verdade, mas só em parte. Tecnicamente, totalmente possível. Aliás, é um cenário bem comum em organizações grandes, com filiais ou unidades mais autônomas. Como as cooperativas Unimed têm essa independência jurídica e de TI, um ataque bem-sucedido em uma ou algumas delas não derruba automaticamente os sistemas da Unimed Brasil, nem afeta todas as outras. Então, poderia ser isso?
O Sarcoma estaria falando a verdade, roubamos 2,8 terabytes. Mas esses dados seriam de cooperativas X, Y e Z. E a Unimed Brasil também estaria correta ao dizer: nossos sistemas centrais estão ok, não houve impacto nacional. A investigação tem que responder justamente isso. O ataque, se houve, foi local ou geral. E o fato de não ter tido notícia de caos geral nos serviços ajuda a versão da Unimed? Ajuda um pouco, sim. A falta de relatos de problemas generalizados para marcar consulta, autorizar exame, acessar app, isso sugere que não foi um colapso total. Mas, de novo, isso não descarta um incidente grave, só que mais contido, talvez em uma ou mais regiões. Só a perícia vai poder bater o martelo. Até lá, é essa incerteza que a gente está vendo. Então, para a gente amarrar aqui, temos o grupo Sarcoma dizendo que fez um ataque gigante de ransomware, roubou 2,8 terabytes de dados da Unimed, incluindo o SQL, mostrou até foto de documento. Do outro lado, a Unimed do Brasil nega impacto nos sistemas centrais e nos serviços, diz que está investigando e que não tem nada a ver com o caso de maio. É o cabo de guerra clássico da cibersegurança. Exatamente. E, olha, enquanto a gente espera o fim dessa história específica, o episódio todo já serve de alerta, né? Um alerta muito forte sobre como segurança da informação e privacidade de dados são críticas, ainda mais na saúde. Com certeza, dados de saúde são muito íntimos. Demais. Não é igual dado de compra online, é informação muito pessoal, muito sensível. A Unimed até mencionou nos comunicados o Programa Nacional de Governança em Proteção e Privacidade de Dados deles e que seguem a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, a LGPD é fundamental nisso. E não é só para cumprir tabela, né? Esses programas seguir a lei são essenciais para tentar evitar problemas, claro, mas principalmente para construir e manter a confiança das pessoas. Milhões de pessoas entregam seus dados mais íntimos para essas empresas, esperando que eles sejam bem cuidados. A LGPD define regras para tudo: coletar, usar, guardar e, muito importante, avisar se tiver vazamento. Falhar nisso pode ser devastador. É uma responsabilidade enorme. Gigantesca. A verdade é que segurança cibernética não é algo que você alcança e pronto. É uma batalha diária, constante, contra ameaças que não param de mudar. O que as empresas precisam buscar é a tal da resiliência cibernética. É a capacidade de se prevenir, detectar, responder e se recuperar. Esse caso da Unimed, sendo confirmado ou não nos detalhes que o Sarcoma alega, só reforça o quanto isso é urgente para todo mundo que lida com dado sensível. Bom, ficamos então na expectativa por mais informações oficiais, né? E pelo resultado dessa investigação para saber o que de fato aconteceu ali nos bastidores. Com certeza essa história ainda vai render. E fica a reflexão, né? Além dos terabytes e dos ataques, o que um caso desses, mesmo só na fase da alegação contra a negação, diz sobre a nossa percepção de fragilidade e sobre a confiança imensa que a gente coloca nas instituições que guardam nossos dados de saúde? Como que a gente equilibra a necessidade de ter sistemas digitais eficientes com a garantia de que nossa privacidade e segurança vão ser respeitadas num mundo tão conectado e, vamos ser sinceros, tão vulnerável? É algo para a gente pensar. E você, o que acha? Concorda com isso? Dê sua opinião nos comentários.